Então vamos ver aqui a implementação na nossa fila, né? Finalmente o código dela. Como eu falei, é uma estrutura simples, a gente usa num determinado cenário que é preciso colocar coisas ali nessa fila e tratá-los na ordem. O primeiro que entrou na fila é o primeiro que vai sair. Então veja aqui, ó, essa é a forma como nós criamos a fila QE de quê? De alunos. Deixa eu mostrar para vocês a classe alunos. Vamos ignorar essa parte do equals aqui, eu já vou mostrar. Por enquanto, pense que é uma classe simples, aluno, com duas propriedades, matrícula, um inteiro, nome, uma string. Então eu falei que a minha fila é do tipo aluno e fui enfileirando eles. Eu fiz questão de colocar nesta ordem para vocês verem que não importa a ordem de matrícula ou de nome, não. Importa a ordem com que colocamos o item na fila. Deixa eu executar para a gente ver na prática. Olha só, reparem aqui embaixo, a gente tem a minha queue, né, minha fila, que não tem nada ainda, ó, count 0, ela ainda não tem nada. Deixa aqui para ela ficar em destaque. Então, ó, primeiro eu enfileirei o aluno, já mudou o count aqui embaixo. Se a gente verificar, ó, o item 0 é o aluno 1002 Lúcia. Vamos ver se está certo, ó, aluno 3, 1002 Lúcia, beleza. O próximo aí vai ser o aluno 1, que é o 1000 José. Vamos ver? Opa, um aqui, ó, matrícula 1000 José. Então tá obedecendo a ordem. Eu tô colocando, quem tá vindo depois tá ficando atrás, tá fazendo uma fila. Imagina a fila do banco, é a mesma coisa. Então eu coloquei aqui, ó, 3124, que no fim é Lúcia, José, Maria e Marcos. Lúcia, José, vamos abrir os outros aqui, ó, Maria e Marcos. Perfeito. Então aqui eu desenfileirar. Tô chamando o próximo da fila. Por isso que eu já coloquei o nome como próximo aqui. Quando eu executar, ó, repare que o próximo tá nulo. O próximo virou a Lúcia. A Lúcia, que era a primeira, tá ali como próximo. Eu retirei ela da fila. Se a gente olhar a nossa fila aqui novamente, ó, deixa eu ampliar aqui, ó, só tem 3. José, Maria e Marcos. E quando eu chamar o próximo, é o José. E aí fica só a Maria e o Marcos, com count vira 2. E assim sucessivamente até chegar no último. Então, para saber o próximo, eu preciso retirar ele da fila? Não exatamente. Eu posso utilizar este pick, que seria dar uma espiada na fila. Eu dou uma olhada na fila para ver quem é o próximo. Então, ó, espia próximo aluno, ó, nulo. Repare que quando eu executar esse pick, o próximo a ser mostrado vai ser o José. Ele vai estar aqui, mas não vai mexer na fila. A fila vai continuar lá. Então, ó, o pick, ó, próximo aluno, José. Mas, ó, continua 3, o José continua sendo o próximo. Então isso não mexe em quem tá na fila. Por quê? Porque eu só queria dar uma olhada para saber quem é o próximo por algum motivo. Se eu der um clear, obviamente a minha fila é zerada. Então limpou a fila, tirou todo mundo da fila. Eu não recupero quem está na fila, eu simplesmente apago. Seria como eu chegar na fila do banco e falar, pessoal, o banco fechou, ninguém mais vai entrar. O pessoal vai embora, acabou. E aqui o número de elementos, que é o count, que no nosso caso, como a gente acabou de zerar a fila, vai ser 0 mesmo. E aí aqui terminou porque acabou o programa. Só que eu reparei que eu pulei aqui contains. Vamos de novo lá para mostrar para vocês. Olha só, jogou aqui, eu rodei até chegar no contains. O contains, ele tem uma questãozinha aqui, ó. Vamos só novamente ver quem tá na nossa fila. Olha lá, tô com Marcos, Maria e José. Quem que eu tô querendo saber se tá lá? O aluno 1. O aluno 1 é quem? O José. Eu vou só dar uma olhada. Não importa ele ser o primeiro, eu vou até mudar. Eu vou pegar o 1003 aqui, ó, que é o aluno 4. Então vamos lá, eu quero pesquisar 4. O 4, que é o Marcos, ele tá na fila. Agora, veja que eu tô usando contains. Não interessa se ele tá em primeiro ou se ele tá em último. Por quê? Eu só tô querendo saber se ele tá lá. Olha o contain elemento. Deu true. E repare que o Marcos não saiu da nossa fila, não mudou a contagem. Então quando eu dou o contains é para saber, eu queria saber se esse aqui tá aí na fila. Aí ele vai passar de 1 em 1, então pensa, isso aqui é O de N. Ele vai passar 1 a 1. Se a sua fila tiver 1 milhão de pessoas na fila, de itens, de registros, ele vai olhar esses 1 milhão para descobrir. Quer dizer, ele pode vir a olhar 1 milhão se ele for o último, né? Quando ele chegar lá no último, ele fala, ih, tá aqui na fila. Então é O de N. Quando, tirando o clear também, né? O clear também é O de N porque ele tem que ir na fila toda limpando. O resto é O de 1. Porque na verdade você só tem um enqueue, que é coloca mais um na fila. Ele sabe onde ele vai pôr, ele sempre vai pôr por último. E o dequeue, que é o desenfilera, que ele pega o primeiro. Então é sempre O de 1. Ele sabe que um tá lá no último, um aqui no primeiro. Então é mais simples.
Mas o contém e o clear não, é O de N, pode ser que seja uma tarefa muito custosa. E é aqui que eu mostro para vocês a questão do equals. Para ele saber se contém alguma coisa, se fosse um integer, se fosse uma data, se fosse uma string, ou seja, algum tipo de classe, de struct que ele já sabe, que já é do C#, ele saberia como ver. Eu sei como ver se um número é igual ao outro, para saber se ele está lá. Eu sei como verificar se uma string, ou seja, um determinado nome, é igual a uma string que já está lá. Então também eu não preciso de nada especial. Mas um aluno, eu não sei dizer, isso é o compilador. A gente tem a noção do que é um aluno. Mas o compilador, o C#, ele não sabe. Quando eu falo assim, este aluno aqui, ó, 1003 Marcos, ele tá aí na fila, o compilador não sabe o que fazer. Para isso, a gente informa para ele, ó. Eu falo assim, olha, toda vez que eu quiser saber se um aluno é igual a outro, então a gente dá um override aqui, a gente sobrescreve o método igual, eu tenho que fazer o seguinte, e aí aqui não é tão complicado. Ó. Primeiro, eu vejo se o objeto que eu estou comparando um com o outro. Lembra, eu estou comparando o Marcos com alguém que está na fila, com o primeiro da fila. O que eu preciso olhar? Eu preciso olhar se esse Marcos que eu estou pesquisando, se ele é igual àquele que está com o primeiro da fila. Então eu pego aquele primeiro da fila e jogo aqui. Então eu falo, olha, o objeto que eu estou te dando é esse aqui, compara com ele aí. Então eu tenho que ver, se o objeto é nulo, aqui eu já digo, bom, se ele está tentando verificar se isso aqui é nulo, eu já digo que é diferente, porque eu não quero fazer uma comparação de nulo, então eu já retorno falso. Aí, nessa linha 32 aqui, eu pego esse aluno, porque esse objeto pode ser qualquer coisa, eu posso tentar comparar qualquer objeto. Eu verifico se primeiro eu faço esse cast aqui, eu transformo esse objeto, ó, obj, eu transformo ele, eu tento ao menos transformar ele num aluno. Então eu falo, olha, esse objeto vai cair aqui no outro aluno como um aluno. Então pega esse objeto que você está me mandando aqui, transforma ele em aluno. Ele vai transformar. Repare que ele até deixa um alerta aqui, esse verdinho aqui, é que esta transformação, esse cast, pode acarretar nesse outro aluno ser nulo. Por quê? Porque eu recebi um objeto que é de outra classe qualquer, uma string, um inteiro, uma classe professor, e aí na hora que ele tenta converter em aluno ele não dá, aí ele vai ser nulo, e aí ele vai verificar. O outro aluno agora, ou seja, o objeto que eu transformei em outro aluno é nulo, se ele for nulo também não é igual, devolve aí. E se não for, aí beleza, aí passa pro último, aí ele vai verificar. E é efetivamente aqui que a gente faz a comparação. Então eu olho o this faz referência ao aluno que você está olhando. É a referência. Na descrição desse vídeo, como material complementar, eu vou deixar um vídeo que tem no meu canal falando só sobre essa palavrinha this aqui, e aí você vai ter uma forma melhor de entender. Mas o this, ele faz referência à própria instância. Então, se eu estou comparando o Marcos e jogo alguma coisa lá para comparar, o this sempre faz referência ao Marcos. Aí o Marcos, o this, vai ser comparado com o que eu mandei no obj aqui em cima. E aí ele vai fazer a matrícula desta instância aqui é igual à matrícula do outro aluno? E o nome também é igual? Se ambos forem iguais, matrícula e nome, se os dois baterem, beleza, devolve um true. Aí ele vai devolver o true aqui. Se for falso, qualquer uma desses dois, ele vai devolver um false. Então, quando finalmente chegar na linha 35, ele tem dois alunos para comparar e aí ele vai olhar matrícula e nome. Se eu simplesmente apagasse aqui a parte nome, ele verificaria a matrícula. Então, se eu tivesse duas matrículas iguais, mesmo os nomes sendo diferentes, ele daria que é igual. Se eu retirasse essa primeira parte aqui da matrícula, ele compararia somente o nome. Então, se dois nomes fossem iguais, mas matrículas diferentes, ele ainda daria igual. No nosso caso aqui, eu quero que os dois campos sejam iguais, por isso está dessa forma. E aí, ele sabe como fazer o contains. Quando eu jogo o contains na fila, ele vai olhar, como é que eu comparo esse tipo que está chegando, lembra? O tipo é o que a gente disse aqui, ó. O tipo da fila é aluno, é uma fila de alunos. Então, como é que eu comparo aluno? Beleza, eu faço isso tudo aqui, no final eu olho matrícula e nome. Bateu é igual, não bateu é diferente. E aí ele vai saber me dizer que o aluno 4, que no caso é a matrícula 1003 Marcos, sim, ele está na fila. A gente pode ver ele aqui embaixo, ó. Ele é o 012. Ele é o índice 2 aqui da minha fila. É o Marcos. E aí dá tudo certo.
Muito simples, acaba demorando mais porque eu quero explicar coisinha por coisinha, mas é isso. É nisso aqui que a gente usa a fila. Pensa sempre numa situação onde você coloca alguma coisa para fazer e aquilo tem que ser feito antes. A gente pode pensar num caso simples, filas do nosso dia a dia é muito fácil de pensar. Sei lá, tô fazendo um sistema aqui para controlar a fila de banco, fila do restaurante, fila de qualquer coisa. Isso aqui cai como uma luva, mas pode ser até uma coisa assim. Eu fiz tenho alguns procedimentos, como se fosse, sei lá, uma receita de bolo, por exemplo, ou a construção de alguma coisa. Vou construir uma casa. Primeiro cava, faz a fundação, faz o contrapiso, etc. Você vai enfileirando. Você enfileira tudo que você precisa fazer, porque não dá pra você tentar pendurar uma janela se você não fez a parede ainda. Então, primeiro o que tem que ser primeiro. E aqui não tem como você pular. E vai lá, olha a última coisa e me traz aqui. Não. Aqui o que a gente faz na hora de espiar, é espiar o próximo. Então é quem tá ali para ser feito no próximo. Talvez eu possa fazer isso para já me preparar. Bom, eu vou dar uma espiada em quem é o próximo. Se for, por exemplo, cavar, então eu sei que eu tenho que, sei lá, separar um monte de pá aqui e falar pro pessoal, chega cedo porque a gente vai cavar. E aí na hora de cavar, a gente dá ali o dequeue, então a gente desenfileira, põe essa tarefa em evidência, essa tarefa que vai ser feita agora, faz e aí continua a vida.